Muito boa tarde, galera. Sejam muito bem-vindos. A gente vai iniciar agora a nossa leitura e discussão do capítulo 6 do Gaito, que tem como título a contração do músculo esquelético. Então, vamos lá. Cerca de 40% do corpo é composto por músculo esquelético e talvez outros 10% por músculo liso e cardíaco. Alguns dos princípios básicos da contração se aplicam a todos esses diferentes tipos de músculo. Nesse capítulo, a função do músculo esquelético é considerada como tema principal. As funções específicas do músculo liso são discutidas nos capítulos 8 e a do músculo cardíaco no capítulo 9. Anatomia fisiológica do músculo esquelético. Fibra do músculo esquelético. A figura 6.1 mostra a organização do músculo esquelético, demonstrando que todos esses músculos são compostos por numerosas fibras com diâmetro de 10 a 80 micrômetros. Cada uma dessas fibras é formada por subunidades sucessivamente ainda menores, também mostradas na figura 6.1 e descritas nos parágrafos seguintes. Então aqui a gente vê, né, que existe um músculo, esse músculo é composto por fibras e essas fibras são compostas por subunidades ainda menores. Na maioria dos músculos esqueléticos, cada fibra prolonga por todo o comprimento do músculo, exceto por 2% das fibras. Cada uma, em geral, é inervada por apenas uma terminação nervosa situada perto do meio da fibra. Então, geralmente, essa fibra muscular, que é a célula muscular, né? Então aqui é mais referida, essa célula muscular é referida como o nome de fibra muscular. Ela geralmente acompanha todo o comprimento do músculo e, em geral, cada fibra nervosa possui uma terminação nervosa inervando ela, exceto 2% das fibras. Então, 98% das fibras possuem, em geral, situado no meio da fibra, uma terminação nervosa que vai regular a sua contração. O sarcolema é a membrana delgada que reveste a fibra muscular esquelética. O sarcolema é a membrana celular da fibra muscular. O sarcolema consiste de verdadeira membrana celular, chamada membrana plasmática e com revestimento de fina camada de material polissacarídeo contendo muitas fibrilas colágenas delgadas. Em cada extremidade da fibra muscular, essa camada superficial do sarcolema funde-se com a fibra do tendão. A fibra do tendão, por sua vez, se agrupa em um feixe para formar os tendões dos músculos que se inserem nos ossos. Então, a membrana celular, né, e a membrana plasmática dessa célula muscular, como se trata do músculo, ela ganha um nome específico, que é o chamado sarcolema. Então, existe essa membrana plasmática chamada de sarcolema e ela é revertida por esse material polissacarídeo com fibras colágenas e quando ela essa membrana, né, esse revestimento desse sarcolema, ele se funde com a fibra do tendão e assim a fibra vai agrupar, né, e se juntar com o tendão e assim ligar os músculos aos ossos através desse tendão e desse revestimento de material polissacarídeo com fibrilas colágenas que está ao redor da membrana plasmática. Miofibrilas são compostas por filamentos de actina e de miosina. Cada fibra muscular contém centenas a milhares de miofibrilas, demonstrada pelos pequenos pontos abertos no corte transversal da figura 6.1c. Então a gente viu, né, que o músculo é composto por esse aglomerado de células musculares, que são as fibras musculares. Essas fibras musculares contêm o sarcolema, que é a membrana plasmática da fibra muscular, e por dentro dela existem essas miofibrilas. Cada miofibrila, figura 6.1d e E, é composta por cerca de 1.500 filamentos de miosina adjacentes e por 3.000 filamentos de actina, longas moléculas de proteína polimerizadas responsáveis pelas contrações reais do músculo. Isso pode ser visto no corte longitudinal da micrografia eletrônica da figura 6.2 e representado diagramicamente na figura 6.1, partes E a L. Os filamentos mais espessos nesses diagramas são a miosina e os filamentos mais finos são a actina. Então, essa fibra, que é a célula muscular, é composta por essas miofibrilas e essas miofibrilas, por sua vez, são compostas por esses filamentos de miosina e filamentos de actina.
Os filamentos de miosina são chamados de filamentos espessos e os filamentos finos são os filamentos de actina. Note que na figura 6.1 a gente já vai ver todas essas figuras representativas na figura 6.1. Note na figura 6.1 que os elementos de miosina e actina estão parcialmente interdigitados, fazendo com que a miofibrila alterne faixas escuras e claras, como ilustradas na figura 6.2. As faixas claras só contêm filamentos de actina, sendo conhecidas como faixas I, por serem isotrópicas à luz polarizada. As faixas escuras contêm filamentos de miosina, assim como as extremidades dos filamentos de actina, onde se sobrepõem aos de miosina, sendo chamadas faixas A por serem anisotrópicas à luz polarizada. Note também as pequenas projeções laterais dos filamentos de miosina na figura 6.1 E e L. Essas projeções são as pontes cruzadas, e são as interações entre os filamentos de actina e as pontes cruzadas que causam as alterações. A figura 6.1 mostra também que as extremidades dos filamentos de actina estão ligadas ao chamado disco Z. Deste disco, os filamentos se estendem em ambas as direções para se interdigitarem com os filamentos de miosina. O disco Z, composto por proteína filamentosa diferente dos filamentos de actina e miosina, cruza transversalmente toda a miofibrila e igualmente de forma transversa de miofibrila para miofibrila, conectando as miofibrilas umas às outras por toda a fibra muscular. Por essa razão, a fibra muscular, em sua espessura, apresenta faixas claras e escuras, como o fazem as miofibrilas individuais. Essas faixas dão aos músculos esqueléticos e cardíacos sua aparência estriada. Então, existem esse composto formado pela actina e pela miosina, que são divididos nessas faixas, então faixa A e faixa I, sendo a faixa I a porção que contém apenas actina, a faixa A porção que contém actina e miosina, e o disco Z, que é essa porção onde esses filamentos vão se ancorar. E por essa razão, os locais onde tem actina e miosina são a luz polarizada se apresentam de maneira mais escura e o local onde tem apenas actina se apresenta de maneira mais clara. E isso dá o aspecto de estriamento para esses músculos, por isso é chamado de músculo estriado esquelético, devido a essas estriações que podem ser visualizadas. Na figura vai ficar mais fácil de visualizar isso e já a gente vai chegar nela. O segmento da miofibrila, ou de toda a fibra muscular, situado entre os dois discos Z sucessivos, é referido como sarcômero. Então, são os dois discos que vão ancorar esses filamentos e eles são chamados, esse intervalo entre os dois discos, onde vão estar presentes esses filamentos de actina e miosina, é chamado de sarcômero. Quando a fibra muscular está contraída, como mostra a parte inferior da figura 6.5, o comprimento do sarcômero é de cerca de 2 micrômetros. Nesse comprimento, os filamentos de actina sobrepõem completamente os filamentos de miosina, e as pontas dos filamentos de actina estão quase começando a se sobrepor. Será visto adiante que nesse comprimento o músculo é capaz de gerar sua força máxima de contração. Então aqui a falada figura 6.1, que mostra a organização do músculo esquelético do nível microscópico ao molecular, onde as figuras F, G, H e I são cortes transversais nos níveis indicados. Então, primeiramente, mostra o músculo esquelético aqui representativo do músculo peitoral. Então, aqui é como se tivesse retirado uma parte desse músculo peitoral maior e mostra o fascículo muscular. Esse fascículo muscular é um agregado de fibras musculares, então é um agregado de células musculares, que forma esse fascículo muscular. Então aqui se retirou apenas uma fibra desse fascículo e ampliou ela aqui, então aqui está uma célula muscular, uma fibra muscular, e aqui a gente pode ver os núcleos, já que essa fibra muscular é uma célula multinucleada. Então aqui, essa fibra muscular ela é composta por essas miofibrilas, então cada um
forma dessas bolinhas são uma miofibrila, e aqui dando zoom na miofibrila, pode-se observar mais facilmente o disco Z, né, que vai ancorar esse sarcômero, e aqui a faixa I, que é essa porção onde tem a chamada, né, porção clara, que é onde tem apenas a quitina, e a faixa A, que é essa porção onde tem a quitina e miosina. Aqui, dando mais um zoom nessa miofibrila, a gente pode observar o sarcômero propriamente dito. Então, existe o disco Z, a faixa A e a faixa I. Então, dando um zoom ainda maior nesse sarcômero e individualizando o sarcômero, a gente pode observar que esse, né, vai ser o sarcômero. Então, aqui, o representativo da linha Z, essa linha mais fina, que representa os filamentos finos, são os filamentos de actina, e essa linha mais grossa é o representativo dos filamentos de miosina. Então, o disco Z, entre, né, os dois discos Z, existe essa representação da actina e da miosina, que esse espaço é o chamado sarcômero. Entre os dois discos Z existem o sarcômero. Aqui, as figuras, né, F, G, H e I mostram representações desses cortes transversais. Então, aqui, se cortar transversalmente apenas esse ponto da actina, a gente pode ver apenas a bolinha, né, que é o filamento de actina visto transversalmente. Aqui, vendo apenas o filamento de miosina. Aqui, observando nesse ponto, né, nessa faixa H, que é apenas onde tem a miosina, um corte transversal no centro, como a gente pode ver transversalmente nesse ponto. E aqui no I, novamente, assim como no G, é como seria visto esse filamento cortado transversalmente também em filamento de miosina. Então aqui, as moléculas de actina, que já que a actina é um filamento, nesses filamentos são formados por moléculas. Então essas moléculas de actina vão se agrupar e formar esses filamentos. Então aqui, filamento de actina. Então as moléculas de actina G se agrupam e formam o filamento de actina F. Assim como a miosina, que é composta por a molécula de miosina é composta por essas duas partes, que é a meromiosina leve e a meromiosina pesada. Então a parte pesada e leve da molécula de miosina se unem, formam a molécula de miosina, e essas moléculas de miosina também se unem e formam o filamento de miosina. E esse filamento de miosina é aqui representado, né, que é um filamento grosso. Aqui, representado por esse vermelho mais escuro, e aqui os filamentos de actina por esse rosa mais fino e mais claro. Aqui, na figura 6.2, a gente pode ver a micrografia eletrônica das miofibrilas musculares, mostrando detalhadamente a organização dos filamentos de actina e miosina. Notar as mitocôndrias situadas entre as miofibrilas. Então, a gente pode observar aqui as miofibrilas, né? E ver os discos Z presentes aqui, a faixa clara, que é a faixa onde contém apenas a actina, e a faixa escura, que contém a miosina e a actina, e o outro disco Z. Então, entre essa parte do disco Z e essa parte, forma o sarcômero. E aqui a gente pode ver também a presença dessas mitocôndrias, né? Já que a contração muscular é um processo que demanda o ATP, demanda energia, então as mitocôndrias estão aqui presentes para suprir essa energia necessária. E, importante lembrar também, as chamadas faixas escuras e faixas claras, né? Então aqui a gente pode ver detalhadamente a faixa clara e a faixa escura. Moléculas filamentosas de titina mantêm os filamentos de miosina em seus lugares. O posicionamento lado a lado dos filamentos de miosina e actina é difícil de ser mantido. Essa manutenção é realizada pelo grande número de moléculas filamentares da proteína chamada titina, figura 6.3. Cada molécula de titina tem peso molecular de cerca de 3 milhões, o que faz dela a maior molécula de proteína do corpo humano. Também, por ser filamentar, é muito flexível. Essa flexibilidade das moléculas de titina atua como um arcabouço que mantém os filamentos de miosina e actina em seus lugares, de modo que a maquinaria contrátil possa entrar em ação.
Uma extremidade da molécula de titina é elástica, estando fixada ao disco Z, atuando como mola e variando seu comprimento conforme o sarcômero contrai e relaxa. A outra parte da molécula de titina a ancora nos filamentos grossos de miosina. A própria molécula de titina também parece servir como molde para a formação inicial de parte dos filamentos contráteis do sarcômero, em especial para os filamentos de miosina. Então aqui a figura 6.3 mostra a organização das proteínas no sarcômero. Cada molécula de titina se estende do disco Z até a linha M. Parte das moléculas de titina está intimamente associada ao filamento grosso de miosina, enquanto o resto da molécula é flexível e varia seu comprimento com a contração e relaxamento do sarcômero. Então aqui a gente pode observar os discos Z, né? Então a presença do sarcômero entre os discos Z, o filamento de actina, que é o filamento fino, o filamento de miosina, que é o filamento grosso. Essa linha M é a linha que liga, né, a porção média das miosinas, então é chamada essa linha M, que é uma linha que percorre a metade da miosina, e aqui a tão falada titina, que vai ancorar a miosina ao disco Z. Então parte dela está ligada ao disco Z, a outra parte está ligada à miosina, e ela é uma molécula flexível, então ela atua mesmo como uma mola nesse processo de contração muscular, já que a contração muscular vai haver essa aproximação, né? Então essa interação maior da miosina com a actina, então essa titina vai ajudar nesse processo de contração muscular. O sarcoplasma é o líquido intracelular entre as miofibrilas. Então, assim como a membrana plasmática é chamada de sarcolema, aqui o citoplasma da fibra muscular é chamado de sarcoplasma. Então, ele adquire, né, nomes diferentes, mas para representar uma mesma coisa, que aqui no caso é o citoplasma da célula muscular, da fibra muscular. As numerosas miofibrilas de cada fibra muscular ficam em suspensão lado a lado na fibra muscular. Os espaços entre as miofibrilas são preenchidos pelo líquido intracelular conhecido como sarcoplasma, contendo grande quantidade de potássio, magnésio e fosfato, além de múltiplas enzimas proteicas. Também está presente nessa substância número imenso de mitocôndrias situadas paralelas às miofibrilas. Elas fornecem às miofibrilas que se contraem grande quantidade de energia na forma de trifosfato de adenosina ATP formado pelas mitocôndrias. Então aqui a presença desse sarcoplasma, né, entre as miofibrilas. Então na fibra muscular vai haver essas miofibrilas e o espaço entre as miofibrilas vai ser o espaço preenchido por esse sarcoplasma. Então, que é esse citoplasma na fibra muscular. E nesse sarcoplasma também vai estar as mitocôndrias, que vão se dispor paralelamente às miofibrilas e vão ser responsáveis por fornecer ATP para o processo de contração muscular. O retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático especializado do músculo esquelético. Então, assim como o sarcolema é a membrana plasmática da fibra muscular, o sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular, o retículo endoplasmático da fibra muscular também adquire um nome especial, que é chamado de retículo sarcoplasmático. Também no sarcoplasma, circundando as miofibrilas de cada fibra muscular, existe um retículo extenso, figura 6.4, referido como retículo sarcoplasmático. Esse retículo tem organização especial que é extremamente importante para o controle da contração muscular, como discutido no capítulo 7. Os tipos de fibras musculares com contração muito rápida apresentam um retículo sarcoplasmático especialmente muito extensos. Então, aqui na figura 6.4, mostra o retículo sarcoplasmático nos espaços extracelulares entre as miofibrilas, mostrando o sistema longitudinal paralelo entre as miofibrilas. São mostrados também em corte transversal os túbulos T, mostrados nas setas, que levam ao exterior da membrana das fibras e que são importantes condutores de sinal para o interior da fibra muscular. Então aqui a gente pode ver claramente, né, as miofibrilas e de maneira bem clara a gente pode
roça à vista e vê os discos Z presentes aqui. E essa parte representativa é o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático da fibra muscular. As setas apontam para os túbulos T, que é responsável por levar esse potencial de ação, esse sinal elétrico, até o interior da fibra muscular, mas mais à frente vai ser melhor explicado o que são esses túbulos T. Mas é importante visualizar a presença, né, desse retículo sarcoplasmático, que a gente vai ver logo em seguida que tem uma função essencial para a contração muscular. Então aqui vai apresentar agora o mecanismo geral da contração muscular. Então o início e a execução da contração muscular ocorre nas seguintes etapas. 1. Os potenciais de ação cursam pelo nervo motor até suas terminações nervosas nas fibras musculares. Então a gente viu que 98% das fibras musculares possuem um terminal nervoso para cada fibra muscular, né, que geralmente se encontra no meio da fibra muscular. Então, o potencial de ação vai vir através desse axônio, por esse neurônio, né? Então, esse neurônio vai ter esse potencial de ação que vai vir através desse axônio, e nessas terminações nervosas vão encontrar essas fibras musculares. Em cada terminação, o nervo secreta pequena quantidade da substância neurotransmissora acetilcolina. Então, esse axônio, no seu terminal axonal, quando há essa junção com a fibra muscular, ele vai secretar esse neurotransmissor acetilcolina. Então, a acetilcolina age em área local na membrana da fibra muscular para abrir múltiplos canais de cátion, regulados pela acetilcolina por meio de moléculas de proteína que flutuam na membrana. Então, essa acetilcolina vai se ligar em canais e esses canais vão se abrir e vão permitir a entrada, né, de cátions, ou seja, de cargas positivas para dentro da fibra muscular. A abertura dos canais regulados pela acetilcolina permite a difusão de grande quantidade de íons sódios para o lado interno da membrana das fibras musculares. Isso causa despolarização local, que por sua vez produz a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Isso desencadeia o potencial de ação na membrana. Então, assim como a gente viu no capítulo 5, vai ter o potencial de ação também aqui na fibra muscular. Então, a acetilcolina vai inicialmente ser responsável por abrir esses canais de sódio. As cargas positivas do sódio, né, vão entrar, já que o sódio vão entrar. O potencial de repouso vai ser alterado, vai se aproximar do zero e pode atingir esse limiar. E uma vez atingido esse limiar, vai ocorrer a abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem. Então, com a abertura desses canais de sódio dependentes de voltagem, vai entrar mais sódio e assim a fibra vai iniciar o processo de despolarização e o desencadeamento do potencial de ação por essa membrana da fibra muscular. O potencial de ação se propaga por toda a membrana da fibra muscular, de mesmo modo com o potencial de ação cursa pela membrana das fibras nervosas. Então, vai ocorrendo esse processo de potencial de ação com a abertura desses canais de sódio dependentes de voltagem. O potencial de ação despolariza a membrana muscular e grande parte da eletricidade do potencial de ação flui pelo centro da fibra muscular. Aí, ela faz com que o retículo sarcoplasmático libere grande quantidade de íons cálcio armazenado nesse retículo. Então, esse potencial de ação vai percorrer por essa membrana muscular, indo, né, até os centros dessas fibras musculares, e então esse potencial de ação vai chegar no retículo sarcoplasmático. Esse potencial chegando no retículo sarcoplasmático vai fazer com que esse retículo sarcoplasmático libere o cálcio para o sarcoplasma, para o citoplasma da fibra muscular. Então, os íons cálcio ativam as forças atrativas entre os filamentos de miosina e actina, fazendo com que deslizem ao lado um do outro, que é o processo contrátil. Então, o retículo sarcoplasmático libera o cálcio, esse cálcio vai interagir vai gerar, né, essas forças atrativas entre os filamentos de actina e miosina. Essas moléculas de actina e miosina, esses filamentos, vão interagir e iniciar o processo contrátil, gerando a contração muscular. Após fração de segundo, os íons cálcio são bombeados de volta para o retículo sarcoplasmático pela bomba de cálcio da membrana, onde permanecem armazenados até que novo potencial de ação muscular se inicie.
Essa remoção dos íons cálcio das miofibrilas faz com que a contração muscular cesse. Então, depois da contração gerada, existe uma bomba de cálcio no retículo sarcoplasmático que vai fazer a retirada desse cálcio, então tirar o cálcio do sarcoplasma e mandar de volta para o retículo sarcoplasmático. Então esse cálcio vai ser armazenado novamente no retículo sarcoplasmático e assim, sem o cálcio, essas forças atrativas existentes entre os filamentos de actina e miosina vão cessar e assim a contração muscular também vai acabar. Então essa foi uma descrição mais geral de como ocorre a contração muscular e agora será descrito o mecanismo molecular de processo de contração muscular, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Se inscrevam no canal, deixe seu like. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. No próximo vídeo a gente continua com o mecanismo molecular da contração muscular. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, podem deixar aí nos comentários que a gente está sempre disponível. Muito obrigado.